E amém. Por que falar de família é tão importante? Talvez a gente pense que é importante falar de família porque a família é importante para você também. Você se alegra da sua família, você quer aprender mais sobre família. Poderíamos dizer que Deus coloca a família na Bíblia porque ela é importante para o ser humano. Mas o que nós vamos ver um pouco nessa tarde é que a família é importante para Deus. E por isso nós precisamos aprender e viver aquilo que Deus planejou que fosse uma família. Você consegue entender a dimensão de uma coisa que não é importante apenas para nós, mas que também é importante para Deus? Então família é muito importante. E é justamente por isso que nos últimos tempos, cada dia mais, tanto se luta contra a família, tanto se luta para que o conceito de família que Deus estabeleceu seja destruído, para que essa sociedade não viva os valores da família. Por quê? Porque se o diabo consegue que a família seja um lugar ruim, então as pessoas vão ter dificuldade de entender como pode algo que Deus fez, que era para ser bom, como para mim é tão ruim. Então Deus deve estar mentindo. Olha como é sério. Mas nós estamos aqui para viver aquilo que Deus planejou, amém? Eu quero ler com os irmãos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você pode abrir, ligar a sua Bíblia, compartilhar com o seu irmão, mas você também pode ler comigo aqui atrás no telão. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, isso aqui é a versão NVI. Eu quero que você pense comigo o seguinte: o que é alguém que nega a fé? O que é uma pessoa negar a fé? Porque a Bíblia não compara alguém que não cuida da sua família como alguém que tem pouca fé. Se fosse pouca fé ainda não era tão ruim, né? Porque a nossa fé ela cresce. Mas aqui a Bíblia fala que é como alguém que negou a fé. Ou seja, aquilo que ela está fazendo nega tudo aquilo que ela diz crer. E pior, ele fala que aquele que não cuida da sua própria família é pior que um descrente. Agora eu te pergunto, um descrente é uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não tem a salvação. O que é ser pior do que uma pessoa que não tem a salvação? A isso Deus compara alguém que não cuida dos seus, alguém que não cuida da sua própria família. Se nós olhássemos aqui o capítulo nos versículos anteriores e até posteriores, nós iríamos identificar que a Bíblia se refere a um cuidado aqui material, físico. Ele fala das viúvas, ele estabelece algumas normas de cuidado com as viúvas, mas nós sabemos que a Bíblia como um todo, não pegando só um versículo, ela sempre vai nos ensinar que todos nós temos uma participação no cuidado com as nossas famílias, além do físico, também na alma e no espírito, sentimentalmente, nós devemos cuidar como um todo das nossas famílias, e não só quem aqui é pai, quem aqui é mãe, quem aqui é filho, quem aqui às vezes mora até sozinho, porque às vezes você está passando por uma fase da vida em que parece que você não tem ninguém na tua família junto, mas acredite, daqui a pouco você vai ter. E daqui a pouco vai ter mais, e vai viver outras fases. Então esse versículo, ele atribui uma ligação entre o cuidado com a família com a própria fé. Então com certeza é importante que a gente trate sobre a fé e sobre a família. E uma frase que eu quero que você grave no seu coração, porque depois eu vou falar mais sobre ela, é que a família é um meio pelo qual Deus revela a si mesmo. Então por isso é tão sério, por isso a afirmação do apóstolo Paulo a Timóteo é tão séria nesse ponto, porque você destrói um tipo, um meio, um caminho pelo qual Deus se revela. Família também é um reflexo do relacionamento de Deus existente na Trindade. Então o que existe lá, Deus compartilhou conosco. Depois eu quero falar também sobre isso, mas só para você começando a pensar. Família é tão importante que, se você entrar lá no site da Igreja dos Filhos, se você for lá no campo
onde está a missão, visão, valores, o que nós cremos. Uma das coisas que está lá nos nossos valores, lá no ponto 12, é família. Lá no nosso site está escrito assim, entendemos que a família é um projeto de Deus. Todo o nosso cuidado, atenção, investimento serve para que cada família viva o amor de Deus. Pelo sangue de Jesus, fomos unidos em uma só família. Somos filhos amados do Pai. Glória a Deus por isso. Nós somos uma família aqui em Deus, uma família da fé, mas nós também temos uma família, e tudo isso é propósito de Deus. Para você entender, se algum dia alguém te perguntar o que vocês valorizam lá na Igreja dos Filhos, uma das coisas que você pode dizer: nós valorizamos a família. Isso é importante para nós. Outra dúvida que às vezes surge em nosso coração é: qual o lugar que a família tem na vida de uma pessoa? Será que Deus ele deixou claro o lugar onde a família deve ocupar na minha vida, na sua vida? Será que isso é relativo para uns ou para outros? Será que isso é uma escolha pessoal? E eu já posso te antecipar que não. Deus estabeleceu claramente um lugar aonde a família deve estar na nossa vida. E para isso eu quero começar lendo Lucas 14, 26 com vocês. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, esse versículo revela para nós que o primeiro lugar nas nossas vidas, com certeza, deve ser de Deus. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar. Não pode ser a minha própria vida em primeiro lugar, não pode ser a minha família em primeiro lugar, não pode ser o meu trabalho em primeiro lugar, não pode ser a minha saúde em primeiro lugar, não pode ser o meu hobby, o meu lazer. Nada mais pode ter o primeiro lugar na minha vida a não ser Deus. Deus é o primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro lugar, a Bíblia claramente diz que nós não podemos ser seus discípulos. Mas, então, se eu tivesse um dia que escolher entre a minha família e Deus, e eu só pudesse escolher um, o que a Bíblia me dá base para escolher? Eu escolheria Deus. Né? Se fosse aquele caso que já teve, né? Já saiu até na TV, né? Que a mulher falou para o homem: você quer eu ou a TV? Escolhe um dos dois. O homem escolheu a TV. Aconteceu, faz muitos anos, né? Ele só podia escolher um dos dois. Aqui no nosso exemplo está bem maior aqui a importância, né? Deus ou a família? Deus é primeiro lugar, não temos dúvida em relação a isso. Mas, se nós dizemos que Deus é o primeiro lugar em nossas vidas, nós não poderíamos e não deveríamos nunca negligenciar a nossa família. Isso é uma consequência, porque a palavra, ela nos ensina que até mesmo se almejamos o ministério, ou seja, se você quer trabalhar na igreja, e aqui eu vou colocar tanto uma pessoa que trabalha em tempo integral na igreja, como alguém que serve de alguma maneira no voluntariado, no GCs, como facilitador, professor, em qualquer ministério da igreja, em qualquer departamento, área da igreja. Existem requisitos, a Bíblia estabelece requisitos, e olha que interessante, um dos requisitos que a Bíblia estabelece. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Fala assim, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, em outras versões está o episcopado ou ministério, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, se para fazer algo para Deus, se para servir a Deus, se para trabalhar para Deus, que é diferente de Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida, é diferente da obra, do serviço que eu faço para Deus. Se um dos requisitos para que eu possa servi-lo é cuidar bem da minha casa e da minha família, eu entendo que a família está num lugar mais elevado do que o meu serviço para Deus, abaixo do próprio Deus, mas acima do que eu posso fazer para Deus. Você está entendendo?
ela é requisito. Mas o que isso deveria me chamar a atenção? Porque alguns podem pensar assim, não, mas isso é só para quem quer ministério. Quem não quer ministério pode servir aqui na igreja, em qualquer campo, mesmo com a família virada do avesso, né? Virada no alho, tudo, né? Lá não se importando com a família, deixando de qualquer jeito, não sendo bênção em casa, mas ele não é o ministro, ele não está aqui, né? Desejando episcopado, então ele pode viver de qualquer jeito. Agora eu te pergunto, será que aquilo que Deus deseja para quem ministra é muito maior do que Deus deseja para qualquer membro, qualquer cristão, qualquer discípulo? Será que somente quem ministra deveria cuidar bem da sua casa ou todos os cristãos? O que você acha? Todos nós. Então nós devemos cuidar independente de onde nós sirvamos a Deus. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa casa para a gente poder ter um bom testemunho aqui dentro também. Né? Tem pessoas, isso aí a gente sempre ouve em mensagem, eu vou ser mais um aqui a repetir, né? Crianças que falam, pai, por que você não é o mesmo aqui em casa do que você é lá na igreja? Lá na igreja você é legal, você é um pai diferente, aqui em casa você não é assim. Quão triste deve ter que ouvir isto, quão triste deve ser. Mas a Bíblia, ela nos revela como, porque você pode perguntar, mas como então eu devo agir, como eu devo cuidar, como eu devo fazer? A Bíblia tem vários versículos que nos mostram como agir em família. A Bíblia nos mostra que, olha o risco aí, você que é homem, nessa hora é aquela hora que a mulher dá uma apertada na mão do marido. A Bíblia fala que se você não honra a sua esposa, marido, se você não honra ela, as suas orações são impedidas. 1 Pedro 3,7. Já pensou? Você é aquele homem de Deus, se ajoelha, grita, faz tudo, chora, vem aqui, faz qualquer coisa, mas você não honra a sua esposa, aquela oração não passa do teto. Será que isso é sério? O cuidado que eu tenho com a família influencia diretamente o meu relacionamento com Deus? A Bíblia também fala que nós não devemos irritar os nossos filhos, nós devemos aconselhá-los, nós devemos cuidá-los, discipliná-los, segundo o conselho do Senhor. Isso está lá em Efésios 6,4. Então, nós devemos ser bênção, nós devemos ser exemplos para os filhos. As esposas precisam respeitar os seus maridos, os maridos precisam amar as suas esposas, Efésios capítulo 5, sem tirar, né, mandamento. Primeiro mandamento com promessa: honre seu pai e sua mãe para que te vá bem, se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso que é repetido por Paulo no Novo Testamento, e ninguém aqui em sã consciência acha que não se deve mais, porque nós estamos na graça, não se deve mais honrar pai e mãe. Devemos. Isso é cuidar da sua própria família. Mas isso também não é desculpa para não servir a Deus. Muitas pessoas, com a desculpa de agora eu tenho que cuidar da minha família, abandonaram o ministério, abandonaram o seu chamado, abandonaram o seu propósito e deixaram tudo, deixaram a igreja na mão, deixaram as coisas tudo na mão. Ele falou, não, agora eu tenho que cuidar da minha família. Agora, irmão, não, você sempre teve que cuidar da sua família. Você sempre teve. Não, agora, meu Deus, a família mais importante, ela está em segundo lugar, depois de Deus é a minha família. Então, meu Deus, eu não tenho mais como engesser, não tenho mais como discipular, porque eu preciso cuidar da minha família. Não tem mais como ir em reuniões, nos cultos, porque eu preciso me dedicar à minha família. Mas o que você começa a ver no tempo é que, se distanciando da comunhão no corpo de Cristo, você começa a enfraquecer, a sua família começa a enfraquecer, e aquilo que você estava fazendo para fortalecer a família, na verdade está destruindo a família. Porque eles desejam ver o exemplo de Cristo na sua vida, e Cristo se entregou, deu o seu melhor pelo próximo. Então, lógico que se você está passando por um momento muito sério e delicado na sua vida, é lógico, nós como igreja queremos te ajudar. E nós seguramos as pontas, e nós vamos atrás, e nós vamos fazer o nosso melhor, e nós vamos... Quantas pessoas já pediram ajuda, e eu falei, não, segura um pouco, deixa que eu faço no teu lugar, eu dou discipulado, eu faço GC, eu faço o que você precisar, porque eu quero te ver bem. Não é mais importante o serviço que você faz do que você mesmo. Vamos juntos. Mas é preciso que você queira mudar e não dê desculpas apenas para Deus. Ah, mas a minha família não é convertida.
Então nada disso se aplica para mim. Só vou servir a Deus quando eu ganhar todo mundo para Jesus. E a minha pergunta é: como você pode saber se você vai ganhar todo mundo para Jesus da sua família? Isso não está na sua mão, não está no seu poder. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 em diante, quero ler com vocês. Fala assim, ó: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe, tá? Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? A Bíblia é muito clara, você não pode depender do que a sua família vai fazer em relação a Cristo para você servir a Deus e fazer o seu melhor. Até isso é um grande motivo para você ser um exemplo na sua casa. Você deve continuar orando. Isso eu falo para você aqui que enfrenta muitas lutas em casa, às vezes pelos outros não entenderem a sua fé. Você deve orar, você deve perseverar, você deve confiar em Deus até que eles conheçam Jesus. Não está nas suas mãos, mas a sua fé faz muita diferença. A minha família, eu posso dizer que todos que se converteram são fruto de muitos e muitos anos de oração. Às vezes você desiste com um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não desista, não desista. Eu sou um testemunho na minha família. O meu pai foi 17 anos de oração para ele se converter. Então, não desista. Mas também não dê desculpa para não servir a Deus, porque a família ainda não é convertida. Você vê que a Bíblia mesmo estabelece que se você se converte, o seu cônjuge não é convertido, mas ele aceita conviver com você, você servindo a Deus, você não tem motivo algum para se divorciar, a não ser que ele te abandone por causa da fé, não porque você é uma má esposa ou um mau marido, por causa da fé, entendeu? Por causa da fé. Ah, mas Jesus falou que ele veio trazer espada. Ele falou que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. Verdade, Mateus 10, 34 ao 36 fala isso. Mas olha o contexto onde Jesus fala uma coisa dessa. Jesus está falando de tudo que aconteceria por causa do nome dele. Então Jesus até ele pode ser um motivo de dissensão, de discussão dentro de uma família. Isso pode até soar como uma guerra. Às vezes tem gente que vive guerra em casa por causa da sua fé. Mas a mesma Bíblia que diz que os inimigos seriam da própria casa, ou seja, a guerra, é a mesma onde Jesus fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus é aquele que nos dá uma paz interior, aqui dentro, ainda que haja uma guerra exterior. Então Jesus é aquele que, mesmo que você enfrente lutas na sua família, aos olhos de todos, mas dentro do seu coração Ele traz paz e te dá forças para vencer. Esse é o nosso Deus. Quando estamos com os problemas familiares, nós precisamos ser humildes. Não é tempo de fé que garante que nós não teremos problemas na vida. Eu fico até feliz, irmãos. Eu fiquei muito feliz quando teve uns momentos difíceis essa semana lá em casa, no meu casamento, na minha família. Nada demais, mas eu fiquei feliz, porque eu falei assim, bem nessa semana que eu vou pregar sobre família, acontece isso. Glória a Deus, porque eu também preciso depender e confiar em Deus todos os dias. Preciso ser humilde e saber que todos os dias eu preciso ser melhor e aprender com Jesus. E eu não preciso ser perfeito para falar sobre família, mas eu preciso desejar ter um coração como o de Deus. E assim deve ser o nosso coração, o seu coração. Deus nos leva sempre para o equilíbrio. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, que você cuide da sua família, que você se envolva com a igreja, que você seja um excelente profissional, que você tenha descanso. Então, se você me perguntar ao que você deve se doar mais, eu lhe digo, Deus quer que você tenha equilíbrio. Pergunte para Ele, qual é o equilíbrio para a sua vida? A igreja não é um lugar para fugir da sua família. Tem gente que está saindo para ir para a igreja e está feliz, muito feliz, porque graças a Deus eu vou sair dessa casa aqui que é um caos.
Jesus não está aí para te fazer fugir. Aqui não é um esconderijo. Jesus está aqui para te dar armas, para você chegar lá e vencer na sua casa e na sua família, estabelecer a paz na sua casa, estabelecer o reino de Deus na sua casa. É para isso. Então, ainda que esteja nesse caos que você vem me falar, esteja aqui não sempre para fugir, mas para ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E é lógico que nós devemos sempre lembrar que nenhum preço de serviço para Deus vale o sacrifício de se perder uma família. Nenhum trabalho ou sucesso profissional vale o fracasso da sua família. Isso é muito difícil, porque a vida nos apresenta oportunidades que às vezes parece que nunca mais vão existir. Financeiras, oportunidades de negócios, oportunidades até de abandonar coisas na obra de Deus. Eu não digo que a gente deva abandonar ou não, eu digo que você deve depender do Espírito Santo de Deus. Mas se você começa a perceber que o preço para o seu sucesso está sendo o sacrifício da sua família, pare, porque você precisa chegar no final da vida, olhar para trás, e eu espero de coração isso para você. Que você se alegre das coisas que você ganhou, mas se alegre até das coisas que você deixou de ganhar, porque você chegou no final da vida com a sua família. Isso é muito importante. Famílias saudáveis fazem com que a igreja seja saudável. Por isso é tão importante. E voltando àquele aspecto que eu falei de que a família é importante para Deus, eu preciso te lembrar que Deus, Ele é um Deus trino. Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho e Deus é o Deus Espírito Santo, e que eles existem desde a eternidade passada. Deus, aliás, não existe, Ele é, né? Ele nunca passou a existir, Ele nunca foi criado. Então nós sabemos que se o Pai, o Filho, o Espírito Santo sempre existiram, você vê ali uma família. Você vê um pai que ama o seu filho, ama o Espírito. Você vê o Espírito e o Filho que amam ao Pai. Você vê um pai que glorifica o filho que glorifica ao Pai. O Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus e que nós fomos salvos por Cristo. Que relacionamento de família! É o relacionamento do próprio Deus. Que maravilha! Então, nós vemos no próprio Deus que eles vivem desde a eternidade uma aliança de amor, de comunhão e de unidade. E isso é tremendo, nós nunca conseguiremos entender, irmãos. Paulo fala que grande é este mistério, Cristo e a igreja. Porque o casamento, ele é um símbolo do que Cristo tem relacionado com a igreja. E isso é muito sério, muito profundo. A gente não entende a mulher não entende o homem, a gente não entende bem o casamento. Porque é muito profundo, irmão, muito profundo. Mas Deus, Ele sempre usa a família, até mesmo para que o homem entenda o Evangelho. E eu quero falar um pouco sobre o Evangelho e como ele impacta a vida das pessoas através de uma consciência do que é a família. Porque, pensa comigo, se eu falo para alguém que entende o que é família, que ama a sua família, que sabe às vezes que é um pai, que é uma mãe, ou que é um filho amado pelos seus pais, e eu falo, quantos aqui são pais, mães? Levanta a mão aí. Muitos. Se eu falo para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se eu falo para você que Deus é um Pai que teve a coragem de mandar o seu Filho para morrer, daí você já se põe no lugar. Será que você daria o seu filho para morrer pelo lugar de outras pessoas que são culpadas e o seu filho é inocente? Se eu falo isso para um pai que tem um filho, que ama o seu filho, se eu falo isso para uma mãe que tem o seu filho, ela vai entender de uma maneira muito impactante o que Deus fez por nós. Agora, se eu falo para um pai, nós vemos hoje no nosso mundo mensagens de que mães deixaram filhos recém-nascidos, caixa de sapato em lixo, pessoal. Pais que abandonaram seus filhos, que vendem os filhos por qualquer coisa. Mães que abandonaram, deixaram com as avós os filhos. Crianças que são abusadas sexualmente pelos próprios pais, padrastos, tios, pela própria família. Se eu falo para uma pessoa dessa que Deus é Pai e Ele entregou o seu Filho, sabe o que essa pessoa talvez pense?
Mas a minha mãe também me entregou, e porque eu não valia nada. Meu pai me abusou porque eu não valia nada. Olha como o diabo consegue deturpar o poder do Evangelho. Porque Deus não entregou o seu Filho porque não dava valor a Jesus. Na verdade, Ele dava tanto valor que Ele sabia que o sacrifício do seu Filho poderia salvar toda a humanidade. E ainda ressuscitou o seu Filho para que Ele pudesse estar vivo conosco e estar hoje aqui. Esse é o verdadeiro poder da família. Quando nós entendemos a família, nós conseguimos pregar melhor o Evangelho. Quando o mundo tem uma mínima ideia da família, consegue entender o amor de Deus por si. Isso é muito importante. Eu mesmo precisei de muita ministração de Deus para entender sobre paternidade. Alguns conhecem um pouco da minha história. Eu não fui criado pelo meu pai, não fui criado pela minha mãe, fui criado pelos meus avós. Mas eu vou te contar um detalhe que não importa se você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe ou não, mas se tem uma coisa que durante a sua caminhada de fé, Deus com certeza vai trabalhar na sua vida, é sobre a paternidade dele sobre você. Não é por acaso que a nossa igreja se chama Igreja dos Filhos. Aqui vai ser um lugar onde Deus vai trabalhar muito. Deus trabalhou tanto, em tantas vezes, durante tantos anos na minha vida, e eu não me considero ainda completo. Eu sei que tem muito mais para conhecer de Deus. Eu sempre fico impactado quando o nosso bispo, o pastor Eloy, comenta sobre a experiência que ele teve, foi na Colômbia. A experiência que o bispo teve na Colômbia sobre paternidade de Deus, voou não sei quantos metros lá, e Deus trabalhou sobre paternidade. Ninguém precisou colocar as mãos sobre ele, ninguém precisou ir lá e ministrar. O próprio Deus naquele dia queria ministrar sobre paternidade. Nós todos seremos ministrados sobre paternidade e sobre família em algum momento no nosso quarto, na igreja, num retiro, num encontro em qualquer lugar. Nós precisamos estar abertos para isso. Esses dias lá em casa eu vivi outra experiência. Foi domingo passado, na verdade. Se vocês estão reparando, eu estou meio gripado. Mas eu estava com dor de cabeça e o meu filho tem 3 anos, o nome dele é Diego. E o meu filho viu que eu estava mal assim, eu estava suando o nariz e eu estava meio recaído assim lá no sofá. E o meu filho de 3 anos foi lá e falou assim: o papai tá dodói? E eu falei: tô, filho, tô dodói. Vou orar pro papai do céu te sarar. Daí ele já colocou a mão na minha cabeça assim: papai do céu, sara o papai, amém. Daí eu falei: amém. Achei bonitinho, ele saiu. Eu continuei com a dor. E Deus naquela hora falou ao meu coração: você deveria ter mais fé na oração do seu filho. Daí eu falei assim, já estava mal, né? Eu falei: nossa Deus, eu creio. Quando eu falei eu creio, a dor sumiu naquela hora. E daí eu falei assim: mas Deus, ele nem sabe o que ele está falando. Ele não sabe nem o que ele está orando. E Deus falou: eu sei. Mas eu sei o que ele está orando. E daí Deus já aproveitou para continuar, né? O esculacho. Ele falou: quantas vezes você não fazia a mínima ideia do que você estava me pedindo, orando, mas eu sabia o que eu queria com a sua vida. Então Deus se revela através da nossa família. E nós precisamos acreditar. Você que tem filho, às vezes seu filho ora, parece que ele não está entendendo nada. Deus está se manifestando na vida da sua família. Creia nisso. Algo poderoso está acontecendo na sua casa. Muito poderoso. Hoje eu tenho vivido o desafio de explicar para o meu filho qual a diferença do papai da terra para o papai do céu. E é engraçado que a única coisa em comum que o papai da terra e o papai do céu têm é o nome papai. Terra e céu são lugares diferentes, mas o que ele vai descobrir sobre o papai do céu vai depender do que ele entender de quem eu sou na vida dele. Agora você consegue entender, você, papai, que aquilo que o seu filho vai entender sobre Deus nesse princípio da vida, você que tem filhos pequenos, vai depender de quem você é para ele. Você, mamãe, não escapa não, né? Fica aqui, chega mais perto. Você sabia que na Trindade, Deus Pai representa o Pai, Jesus representa o nosso irmão, a Bíblia deixa isso muito claro, mas o Espírito Santo, ele representa a mãe, o Consolador, a mãe é a Consoladora.
o abraço que a mãe dá, o cuidado que a mamãe tem, isso é o cuidado, isso é o princípio, isso é aquilo que estabelece o entendimento que os seus filhos vão ter no relacionamento deles com o Espírito Santo. Isso é muito sério, isso é muito profundo, muito sério. Nós temos, através da família, o poder de revelar os céus nas nossas casas. Isso é muito sério. Alguns questionamentos podem surgir de tudo isso. E eu elenquei 2 principais. O primeiro é, alguns filhos que estão aqui, alguns solteiros ainda podem estar pensando, como eu posso cuidar da minha família, como eu posso fazer qualquer coisa se eu nem mando na minha casa? Mas eu te respondo que você cuida sim da sua família, sendo um exemplo de fé, sendo imitador de Jesus, sendo obediente, honrando os seus pais. Você está hoje semeando para a família que você vai ter lá na frente. E algumas pessoas também podem estar aqui se questionando nessa passagem. Eu nem tenho família para pensar, para cuidar. A família que eu tinha se foi, se estragou por minha culpa, por culpa de outro. Nem sei o que fazer, já passei por tantas decepções na minha família, já erraram tanto comigo, já errei tanto com os outros, sofri tanto, já fui divorciado, enfrento tantas lutas até hoje. E eu te pergunto, me pergunta, que esperança que tem para mim? Você pergunta para Deus tantas vezes, você vem aqui nessa igreja e pergunta, Deus, que esperança tem para a minha vida? E eu te respondo com o testemunho da minha própria família, porque a minha mãe, quando ela conheceu a Cristo, a minha mãe, ela estava chegando na igreja num momento talvez de maior destruição assim, que tinha acontecido na vida dela. Ela estava chegando do término de um relacionamento onde ela não foi casada. Depois do fim do casamento que ela teve com meu pai, ela tinha a mim, tinha a minha irmã, nós não somos filhos dos mesmos pais. E ela tinha terminado esse último relacionamento porque ela descobriu que ela estava sendo traída no dia que ela chegou mais cedo em casa para contar que estava grávida. E ela perdeu esse filho, tamanha tristeza, tamanha dificuldade. E aquela dor levou ela a poder conhecer Jesus, graças a Deus. Esse foi um caminho da salvação. Não que Deus quisesse tudo isso, mas Deus se aproveita de qualquer oportunidade para nos alcançar. E a resposta que eu te dou é que às vezes não vai levar uma semana, às vezes não vai levar um mês, às vezes vai levar anos. Mas Deus, se você quer, Ele tem um propósito que não morreu na sua vida. Ele tem ainda uma caminhada, e Ele tem ainda pensamentos que são muito mais altos que os seus pensamentos, para te dar um fim que você deseja. São pensamentos de paz, creia nisso, independente da solução. A minha mãe hoje, depois de muitos anos, ela é muito abençoada. Deus prosperou muito a vida dela. Ela tem um casamento abençoado, onde eu tive até o privilégio de ser o ministro da boda de 20 anos do casamento dela. E hoje nós temos uma família que antes não era convertida, hoje quase toda essa família é convertida. Deus mudou nosso passado, nosso presente, Deus está mudando o nosso futuro. Creia, Deus pode fazer isso na sua vida também. Nesse momento, quando eu penso nesse caso da minha família, da minha mãe, eu me lembro daquela mulher lá de João 8, que foi pega em adultério, mas não pelo pecado que aquela mulher cometeu, mas pela resposta que Jesus dá para aquela pessoa. Quando ela estava no chão e Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e ninguém atira. É engraçado porque Jesus vai lá para aquela mulher e Ele fala, alguém te condena? E a mulher fala, não, ninguém me condena. Onde é que eles estão? Onde estão eles? Eles foram embora. E Jesus fala, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Isso me impacta porque Jesus não falou, agora vem comigo, que agora você vai receber um tratamento, vão te levar para outro lugar, para outra vida, para outro ambiente, porque você, se você voltar para casa lá, capaz de ser morta, se você voltar para sua família, você vai ser humilhada, desprezado, vão para outro lugar. Jesus não faz isso. Jesus fala para ela, vai e não peques mais. Isso me mostra que todos os problemas que aconteceram na vida daquela mulher para levar ela naquela situação, aconteceram por causa do pecado, sim, talvez dela, talvez de outros, talvez dos dois.
Aconteceram, assim como acontece nas nossas vidas, todas as burradas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas experiências ruins, elas vêm do pecado. Se foi nosso ou de outro, o pecado faz isso. E ela também não tinha Jesus, ela não conhecia Jesus na vida dela. A diferença é que quando Jesus fala, vai e não peques mais, aquela mulher, para onde quer que ela fosse, agora ela conhecia Jesus. E ela sabia uma coisa muito importante para recomeçar. Jesus falou, eu não te condeno. Eu não te condeno. Agora que você sabe que eu não te condeno por tudo que você fez. Agora que você sabe que Deus não te condena por tudo que você fez ou aconteceu na sua vida. Agora que você sabe que é amado. Agora que você sabe que Deus está ao seu lado. Vai para a guerra, vai para o fogo, vai ter que voltar para casa, vai ter que pedir perdão, vai ter que liberar perdão, vai ter que se humilhar, muitas vezes ainda, talvez, vai ter que lutar, trabalhar, mas vai. E aquilo que depende de ti, da sua mão, tenta alinhar, tenta colocar no propósito de Deus, diante de Deus, nos princípios de Deus, conforme a palavra de Deus. Dê o seu melhor, porque eu estou com você. Então, ao contrário do que muitos tentam fazer às vezes com alguém que tem um monte de problema na família. Não, vamos te tirar dessa casa, vamos te tirar desse lugar, vamos te botar em outro lugar, vamos te mandar para longe. Não, volta para sua casa. Gadareno, falando para Jesus, Jesus, deixa eu te seguir. Não, Gadareno. Anos e anos você sendo a maior vergonha que existia nessa cidade, com certeza para sua família. Agora eu quero que você viva anos e anos sendo a glória da sua família, sendo o orgulho da sua família, sendo aquele que transformou a sua família e toda essa cidade. Isso é verdadeiramente um testemunho do qual Deus se agrada. Fique de pé no seu lugar.